aproveitar esse ensejo para comunicar sobre uma reunião histórica que aconteceu hoje, convocada pelo presidente da República, da qual participaram também o ministro Haddad, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Haddad, o ministro da Justiça, o secretário de Comunicação Sidônio Palmeira, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, nosso diretor-geral da Polícia Federal, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, o secretário especial da Receita Federal, Barreirinhas, e o presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo. E me coube aqui informar a vocês que houve uma decisão do presidente da República, compartilhada por todos esses atores, de elevar ao status de ação do Estado o combate ao crime organizado. De maneira que a relevância que o crime organizado assumiu nesse momento impõe, na percepção do presidente e de todos esses atores, a necessidade de uma atuação conjunta de todos os órgãos do Estado. De maneira que cada um dos órgãos de Estado, no âmbito das suas competências e atribuições, estarão empenhados em desenvolver uma ação articulada para combater o crime organizado. De que maneira isso acontecerá? A Receita Federal, a Polícia Federal, já vem tomando inúmeras iniciativas no combate a determinados segmentos do crime organizado. Todavia, a efetividade dessas medidas, muitas vezes, ultrapassa os limites da ação apenas do Executivo ou de ações de governo. De maneira que é fundamental que órgãos de Estado, como o Ministério Público, e o reconhecimento da relevância e gravidade da questão por parte também do Poder Judiciário estejam em sintonia absoluta e perfeita em relação a esses passos. Obviamente que os representantes desses órgãos serão absolutamente respeitosos dos limites constitucionais das suas atuações. Isso deve envolver a participação direta no esforço que nós sabemos de cooperação inegável do Ministério Público Brasileiro, inclusive no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, como assegurou o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Teremos também ações que se desenvolverão no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, com a participação e o endosso registrado nessa reunião pelo ministro Alexandre de Moraes, que juntamente com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Fachin, presidente do Conselho Nacional de Justiça, viabilizarão, sem dúvida nenhuma, um espaço para que a institucionalidade brasileira possa atuar de modo coordenado para elevar o status do combate ao crime organizado a esse patamar. Ou seja, percebemos que as ações de governo, por mais competentes e determinadas que sejam, para que alcancem um determinado grau de eficácia, precisam da colaboração desses órgãos de Estado. E, obviamente, que nenhum desses órgãos de Estado faltará ao Brasil nesse combate. De maneira que esse é um primeiro anúncio que eu compartilho com vocês. À tarde nós teremos um outro encontro em que mencionaremos as ações que estão sendo projetadas e concebidas no âmbito do Ministério da Justiça e que desdobram essas iniciativas, e nós vamos incorporar aquele rol de programação, de iniciativas que já estão sendo tratadas no Ministério da Justiça. Eu, hoje à tarde, apenas para adiantar, me reunirei com cada um dos secretários especiais para que a gente resolva e defina esse aspecto da composição da nova equipe. Mas agora eu queria também dar a oportunidade que o nosso diretor-geral da Polícia Federal detalhasse alguns informes para vocês. Obrigado, ministro. Bom, boa tarde a todos. Na verdade, nosso compromisso aqui reiterado do combate ao crime organizado no formato que temos feito e acreditado que é o mais efetivo. Alicerçado na integração, essa integração doméstica, o ministro falou aqui da Receita Federal, citaria o Banco Central, a Controladoria Geral da União e outras agências que têm assessorado, auxiliado o trabalho da Polícia Judiciária da União e trazido maior efetividade. Vejam casos recentes onde nós atuamos com essa sintonia, o caso do Banco Central, o caso da Receita na questão dos combustíveis e também um outro ponto importante que diz respeito à cooperação internacional, onde a Polícia Federal atua e atua muito intensamente. Essa semana, com a cooperação internacional com vários países, a partir de informações e investigações nossas, nós apreendemos mais de quase 10 toneladas de drogas
na Espanha, a maior apreensão da história da Espanha. E o enfrentamento, ministro, da questão da descapitalização do crime organizado, enfrentar o poder econômico e enfrentar o andar de cima do crime organizado, com estratégia, com inteligência, com planejamento, para que a gente tenha os resultados efetivos e perenes de todas as nossas ações. Então, o ministro, acho que hoje à tarde detalhará com mais vagar todas as ações, e nós seguimos, né, com essa pauta muito vigorosa do enfrentamento ao crime organizado. Ministro, como o senhor deve adotar, qual postura deve adotar com os governadores, sendo que eles são muito resistentes a essa questão, alegam que é uma interferência federal? O senhor vai adotar uma estratégia nova? Hoje à tarde, essa presença minha aqui se deve ao fato de informar a reunião de hoje pela manhã. Hoje à tarde, para que não haja contaminação dos assuntos, eu falarei detalhadamente sobre cada um desses projetos, inclusive exacerbando esse nosso propósito de ter uma atitude de cooperação federativa permanente. Ministro, só para a gente entender melhor, então foi uma espécie de pacto entre poderes que foi firmado para o combate ao crime organizado? Eu diria que foi uma reunião chamada pelo presidente da República, tendo ciência e noção da relevância do tema e envolvendo e convocando esses órgãos de Estado para que estejamos todos com essa sintonia de ação à altura do problema. Ministro, o senhor pode explicar um pouquinho melhor o que isso significa na prática, virar o combate como ação do Estado, na prática, só para ficar um pouquinho mais didático? Eu vou te explicar. Na prática significa dizer que a Receita Federal, a Polícia Federal atuam num primeiro momento na persecução ou no combate contra esses crimes, mas num determinado instante o Ministério Público precisa entrar, o Judiciário precisa se pronunciar e ajustar essa sintonia de como isso acontecer, como uniformizamos procedimentos, respeitadas as garantias e respeitada a autonomia de cada um desses órgãos, mas produzindo uma sintonia que seja capaz de aumentar o grau de efetividade dessas iniciativas. Porque vocês imaginam que os órgãos de persecução, como a Polícia Federal, a Receita Federal, elas por si só não podem viabilizar sozinhas que resultados concretos de medidas que precisam passar pelo Ministério Público e chegar no Judiciário para que tenha uma efetividade necessária para combater o crime. Nós não podemos falar de racionalidade, de articulação, de integração, se estabelecemos um teto baixo para essas iniciativas. A única forma de viabilizar que essa racionalização, essa integração e essa articulação tenha um longo alcance é envolvendo esses parceiros de estados que são fundamentalmente comprometidos com esse propósito, até porque muitos deles, como órgão do Ministério Público, têm por definição constitucional a persecução criminal como uma delas. Então, é esse o sentido, aumentar a efetividade dessas medidas e garantir que a população esteja preservada da ação deletéria que o crime organizado produz. Ministro, houve então uma espécie de diagnóstico do presidente que havia algum ruído, que há algum ruído em algum momento, que é preciso Não. ser ajeitado? Eu não acho que há um diagnóstico de ruído. Eu acho que há uma constatação de que o tamanho do problema justifica e merece uma conjugação de esforços dessa escala. O ministro, então a investigação dessa suposta fraude financeira envolvendo o Banco Master entrou na pauta de reunião de hoje, né? O tema foi tratado como eixo, é uma diretriz de órgãos de Estado que não se preocupa com nenhuma particularidade específica, por outro lado, não vai deixar de atuar contra todos aqueles que se ajustem a esse perfil. Tá bom? Só informar vocês, o ministro vai tomar posse hoje à tarde, depois da posse ele desce para conversar de novo e detalhar mais. Nós já fizemos toda a formalidade da nomeação, que já foi publicada, e da posse, mas vamos fazer um ato simbólico hoje à tarde com o ministro Lewandowski. E aí, depois desse ato simbólico, em deferência ao ministro, aí a gente tem uma nova conversa. Tá bom, gente? Tá bom, gente. Vai ser na justiça aqui, né? Eu acho que vai ser aqui. Tá bom? Bom, gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado.